Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Nossa gratidão ao Senhor pelas suas infinitas misericórdias que nos propicia a oportunidade de voltarmos apresentando mais um programa Fé Perfeita, produto da graça soberana de Deus. Estamos através deste canal de televisão todos os dias neste horário. Lembrando também que você pode acessar a sua internet na TV Fé Perfeita, que está 24 horas no ar, através do site www.feperfeita.org.br. Lembrando que o seu celular, o seu iPod, também pode ser acessado e, através do mesmo, você nos acompanhar nossa programação. Deus te abençoe. Nós voltamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o tema que estamos desenvolvendo nestes programas. Você crê na Bíblia? Esta é uma pergunta que é dirigida a você que está em casa, você que está no seu trabalho, você que está me acompanhando. Eu afirmei nos programas anteriores que a grande maioria da cristandade não crê na Bíblia. E isto é, sem dúvida alguma, um trabalho meticuloso, um trabalho bem pensado, bem planejado, que o diabo propiciou ao longo dos anos para fazer com que a palavra se tornasse sem efeito na vida das pessoas. Mas e você? Crê na Bíblia? É a pergunta básica dentro deste programa. Afirmei que Papa, pastor e a grande maioria daqueles que leem a Bíblia apenas usam trechos das Escrituras quando lhes convém. E a Bíblia tem servido muito mais para debates e embates, brigas, morte, não é? Quando eu digo morte, é só você ler a história que você vai encontrar que 68 milhões de pessoas foram assassinados por crerem na Bíblia e por não crerem em ensinamentos elaborados pela Igreja, em dogmas, em tradições e em credos. Quando eu me refiro à mortandade, eu não quero dizer que foi apenas a Igreja de Roma que o fez. O protestantismo também assassinou. Se você tomar a história da Igreja, você vai ver que nós encontraremos Calvino mandando exilar um médico com 28 pessoas e assassinando aquelas pessoas e aquele médico, mandando matar e confiscar seus bens por não acreditarem na doutrina da Trindade. Você vê que o protestantismo também carrega esta marca. Se você olhar um pouco mais adiante, você vai encontrar que até aquele senhor que foi profeta de uma certa seita religiosa aí,
também morre assassinado por um grupo de metodistas que assassinaram por causa de discussão doutrinária. Eu estou aqui neste programa querendo lembrar a você que houve muitas estratégias de Satanás para desacreditar a Bíblia. Através do Velho Testamento, eu mostrei aos senhores que a Bíblia se tornou sem efeito para os judeus quando eles começaram a ler a Bíblia como se lê um livro de história e deixaram o entendimento de que a Bíblia é a oportunidade que nós temos de penetrar na mente do Eterno. Você diz, entrar na mente de Deus? Sim, porque a Bíblia é a palavra de Deus e a palavra é a expressão de um pensamento. Então, quando você mergulha nas páginas da Bíblia e você passa da letra da Bíblia, você vai ao sobrenatural, você vai à mente do Eterno, você vai à eternidade e vê. Eternidade não se conta tempo, você vai ver coisas que aconteceram antes do tempo, no passado do tempo, no presente do tempo, no futuro do tempo, e quando o tempo terminar, ainda você continua viajando para a eternidade novamente. Então, isto é uma coisa extremamente sublime. Quando o diabo, no princípio, nós encontramos que ele isolou, tirou a Bíblia da mão do povo, a igreja queria vender seus dogmas e seus credos e suas tradições, e então ele tirou a Bíblia da mão do povo usando argumento da própria Bíblia, que a Bíblia era um livro de difícil compreensão, era necessário que eruditos pudessem estudá-la e então oferecer aos leigos a interpretação. Foi assim que ela ficou acorrentada durante 1.200 anos, até que Martim Lutero a arrancou de uma língua morta, traduzindo-a para o alemão, posteriormente para o inglês, e aí então foi disseminada. Ela foi uma bênção na vida das pessoas, despertou a fé das pessoas que morriam de fome e comiam dogmas e tradições elaborados pela igreja. Mas o diabo, enraivecido contra a Bíblia, então usou a instrumentalidade de padres e de religiosos para queimar as Escrituras. Quando viu que isto não resolvia o problema, então o diabo mudou de tática. Fez com que a Bíblia fosse disseminada e levada, e você hoje encontra nas traseiras dos carros, nos ônibus, em todos os lugares. Leia a Bíblia. Mas o que ele fez? Astutamente colocou a Bíblia à mão e ao alcance da população e abriu em cada esquina uma igreja e dezenas de seminários para mandar para lá os líderes destas igrejas para dar a eles uma interpretação das Escrituras e aí contrariar os próprios ensinos da Bíblia, que ela não é de particular interpretação. O que acontece com isto? Nós temos seitas e denominações que hoje, se você tomar a realidade e o pé da Bíblia, ao pé da letra, você vai encontrar: estamos de volta na tão propalada Torre de Babel. Na Torre de Babel, cada um fala a sua linguagem, cada um mata o tempo com dissertações, cada um tagarela como lhe apraz. Mas quando você checa, você examina, você se aproxima
do conteúdo doutrinário da maioria da cristandade, eles estão a milhões de quilômetros da Bíblia, porém sustentando uma argumentação de que algum líder propôs para eles. Quero aqui ler as Escrituras para darmos um passo à frente dentro desta programação. No capítulo 30 do livro de Provérbios, o verso 5 e o verso 6, está registrado esta palavra. Toda palavra de Deus é pura. Não é parte da palavra, é toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então, a palavra de Deus é a única coisa que é a verdade. O resto, tudo é engano. Nós estamos aqui com esta pergunta que é dirigida. Olha, a igreja não crê, padres não creem, pastores não creem, crentes não creem, católicos não creem, cada um vive como lhe apraz e tomam textos isolados, mas não podem ficar com toda a palavra. E você que me assiste? Qual é a tua definição sobre a tua fé? Você realmente crê na Bíblia? Deixa eu dizer uma coisa para você. Para você crer na Bíblia, você tem, em primeiro lugar, que descrer na atitude, no pensamento moderno da sociedade contemporânea. Olha, nós assistimos agora à renúncia de um Papa. E no seu discurso de quando ele justificava a sua saída, ele disse: Jesus condenou a hipocrisia e disse: as pessoas da cúpula da igreja estão lutando por uma carreira, mas não pelos princípios do Evangelho. Ora, você está vendo que, na verdade, eles não acreditam na própria Bíblia. E disse que Jesus condenou a hipocrisia e que, na verdade, em outras palavras, ele está dizendo que a atitude destes é hipócrita. As reportagens dos cardeais, dos arcebispos que irão agora a este conclave para nomear um novo líder para a Igreja Romana precisamos de um Papa que fale a linguagem atual, ou seja, estão debaixo de uma pressão que os homossexuais fazem, pressão que a política faz sobre casamento, sobre abortos, leis estão sendo elaboradas em todo o mundo, pressionando a igreja contra seus princípios, e eles precisam de um Papa que entenda esta modernidade e que vão seguir a este conceito. Mas eu quero afirmar mais uma vez, porque não creio na Bíblia. Porque ao acreditar na Bíblia, nós andaremos na contramão em que a sociedade contemporânea, com todos os seus costumes desequilibrados, desajustados, desavergonhados, podres, estão trilhando. A sociedade caminha e vive dentro de uma bancarrota. E a igreja mergulhou junto. Não estou me referindo apenas à igreja romana. Estou me referindo a toda a igreja, todos aqueles que professam cristianismo. Olhe a condição da igreja que você frequenta e veja se eles realmente creem na Bíblia. Se crescem,
teriam aberto mão do comportamento moderno da sociedade. Você não pode encontrar na Bíblia peças teatrais, jograis, músicas profanas. Você não pode encontrar na Bíblia homens cabeludos, roqueiros. Você não pode encontrar na Bíblia a classe de pregadores que nós temos que se compraz em dar tapinha nas costas e enganar e iludir as pessoas com entretenimentos, com brincadeiras e com obras sociais. Porque quando você olha para as obras sociais que a igreja propõe fazer, você se remete a anos passados em que a Herodia, mulher na Bíblia representa a igreja, dançou diante de Herodes para conseguir favores. Então você tem uma igreja querendo dizer ao governo que ela trabalha em benefício da população para que o governo reconheça e dê à igreja o verdadeiro valor. Nós estamos isentos disto. Obras sociais deveriam ser feitas como Jesus disse: sua mão esquerda dá e a direita não fica sabendo. Isto não se faz questão de como o político no poder faz, de colocar placas e propagandas daquilo que está realizando, mas você conhece os objetivos espúrios por trás daquilo, é apenas a manutenção do poder. Amigo telespectador, você que está em casa, e eu estou chamando para uma reflexão dentro deste assunto. Será que as pessoas que carregam a Bíblia creem na Bíblia? Eu afirmo que não creem. E eu estou perguntando para você, você crê? Se alguém ama o mundo e as coisas que no mundo há, o amor de Deus não está em seu coração. Então pare. Se nós temos mulheres vestindo como as mulheres da sociedade estão vestindo, é porque elas não creem na Bíblia. Porque quando a Bíblia diz que uma mulher deve se vestir honestamente, com pudor, eu gostaria de perguntar a você o que é que se classifica como pudor. Pudor, a palavra pudor quer dizer vergonha. Olha, você não pode me dizer que uma mulher de biquíni está vestida com pudor, que uma mulher que está mostrando suas pernas de short, de bermuda, está vestida com pudor, que uma mulher que veste apertado, desenhando seu corpo, está vestindo com pudor, que uma mulher que está mostrando seus seios, suas nádegas, suas pernas, seu corpo, está vestindo com pudor, e que ela tenha um marido que tenha pudor. Bom, primeiro porque não crê na Bíblia. Não se crê na Bíblia para a criação dos filhos modernos, não se crê na Bíblia para nada. E os homens, da mesma maneira, eles não são cabeça, não são liderança e aceitaram e colocaram, foram eles que colocaram suas famílias na condição em que estão. São eles que alimentam esta situação. Então eu pergunto, será que os pastores que têm suas igrejas cheias de mulheres pintadas, de cabelo cortado, de roupas curtas, em cima da plataforma, pode me dizer que crê na Bíblia? Ou você que age assim pode me dizer que crê na Bíblia? Você diz, pastor, esta é a sua interpretação. Não, esta é a veracidade. Você não pode me dizer que isto é roupa decente, que isto é roupa com pudor. Isto é a roupa da sociedade. Então eu digo que para se crer na Bíblia tem que se desacreditar na sociedade, naquilo que estão propondo. Quero aqui fazer uma afirmação. Olha, eu disse e vou repetir mais uma vez, as pessoas não creem na Bíblia porque não conhecem o autor da Bíblia. Primeiro, precisamos conhecer o autor das Escrituras. Não é necessário você decorar todos os versículos da Bíblia Sagrada para dizer que você conhece e você crê. Não. Quando você conhece o autor da Bíblia, você conhece seu caráter. Deus é um ser equilibrado,
justo, temperante, santo, inimigo do mal, viu? Você não pode querer misturar e dar a Deus isto que as pessoas estão dando. Eu fico olhando os chamados cultos religiosos dos nossos dias, da igreja pentecostal tradicional, que eles acham que Deus é movido por um sentimento, que Deus é um ser estressado, que precisa de bastante rock para poder se descontrair, porque na verdade não descontrai ninguém, faz é irritar, e que Deus precisa de sons frenéticos dentro da igreja para se sentir bem, que Deus precisa de danças e jograis para se sentir bem. Esse não é o Deus da Bíblia. Este não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia está, disse Jesus, atrás de verdadeiros adoradores, daqueles que vão para a igreja e não fizeram da igreja um ponto de encontro, daqueles que vão para a igreja e não fizeram da igreja um comércio, daqueles que vão para a igreja e não fizeram da igreja uma passarela de modas, daqueles que vão para a igreja e não fizeram da igreja um covil de ladrões e salteadores, daqueles que vão para a igreja e não fizeram da igreja um clube ou um teatro, daqueles que vão à igreja e não fizeram da igreja uma boate, um ponto de encontro, um lugar de passatempo e de brincadeiras, mas vão para adorar. Este é o Deus da Bíblia que eu conheço. Mas não é o Deus da cristandade, não é o Deus que é apresentado. Você vê que as pessoas vão à igreja e os pastores gastam mais tempo falando sobre dinheiro, sobre seus projetos em que inclui o dinheiro das pessoas, do que sobre como viver uma vida para honrar e agradar a Deus. E envolve as pessoas para esta direção. Desde que você plante, dê e contribua com a igreja, Deus vai te dar. É um evangelho baseado em barganhas, é um Deus que está a milhões de quilômetros de distância. Na verdade, não servem a Deus pelo que Deus fez. Não lhes é suficiente pensar que nasceram nesta vida falando mentiras e fazendo coisas horrorosas e que Deus lhe deu uma chance de limpar seu passado. Vamos seguir um pouquinho. Como se deve, então, crer na Bíblia? A primeira coisa que nós precisamos aprender é quem é Deus. Vamos conhecê-lo. Conhecer Deus faz com que a gente o ame. Conhecer a natureza divina faz que a gente se torne apaixonado por ele e envergonhado dos nossos atos. Quando você conhecer o Deus da Bíblia, você também conhecerá o engano e o enredo de Satanás. Você terá nojo do pecado, você amará a justiça, você desejará os céus com todas as forças que você tem e você se afastará do inferno. Você simplesmente procurará repudiar e afastar-se das coisas que você sabe que são contrárias a Deus, que abre o caminho para a perdição. Meu amigo, você crê na Bíblia? Você crê no Deus da Bíblia? O Deus da Bíblia é aquele que a sua vontade é que você viva em paz, honestamente, que você se vista bem, que o seu corpo não seja como uma mexerica de feira, irmã, expostas para todos os homens, um produto sexual exposto, carne humana para ser cobiçada, sabe? Deus, o Deus da Bíblia, gostaria que a sua casa fosse um lar de paz, de equilíbrio. O Deus da Bíblia gostaria que você vivesse saudável, que você tivesse saúde. O Deus da Bíblia não tem prazer em ninguém passar fome, misérias. O Deus da Bíblia quer que você tenha o pão na sua mesa e seja agradecido a Ele por aquilo que Ele te dá. O Deus da Bíblia é aquele Deus que promete que quando você
realmente tem uma vida voltada para Ele e quer viver para Ele, Ele ouvirá suas orações. Se vós estiverdes em mim, minhas palavras em vós. Se alguém me ama, guardará as minhas palavras. Tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei. Então o Deus da Bíblia quer ajudar você, quer perdoar você, quer pegar seu passado e jogar no mar do esquecimento. Você não quer aproveitar um momento como este para crer na Bíblia? Olha, se você crer na Bíblia, sua vida será tão baseada e tão equilibrada no que diz as Escrituras que o mundo olhará para você, não como meramente um religioso, pode até te considerar como um fanático, porque todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas saberá que você tem algo que eles não possuem. Eu agora quero convidar você para a oração. Quer você fechar os seus olhos, você que crê na Bíblia, porque eu creio que vou falar com Deus agora e vou pedir por todos aqueles que necessitam dele, para cura, para libertação, para solução de problemas. Desafio a você a crer neste Deus que eu estou pregando. E qualquer que seja a coisa e o mal que estiver no seu caminho pode ser removido agora mesmo. Vamos orar juntos ao Deus da Bíblia Sagrada? Deus eterno, Criador dos céus e da terra, que habitou e habita em Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto para fazer intercessão por mim e por estas pessoas que nesta hora estão assistindo esta programação. Meu Senhor, ajuda este povo. Eu os tenho chamado para crer em Tua palavra, para descrer do mundo, da religião falida e crer no assim diz o Senhor. Abençoe os lares, que os poderes de Satanás sejam quebrados na vida destas pessoas e que o nome poderoso de Jesus restaure lares, saúde, finanças e, sobretudo, a comunhão contigo. Em nome de Jesus, eu oro e entrego a vida de cada pessoa e suas necessidades em suas mãos. Abra a porta para eles. Em nome de Jesus. Amém. Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida.